Dados do Ministério da Saúde revelam: os 3 estados do Sul concentram 23% dos casos de AIDS no país. A situação fica mais preocupante quando o diagnóstico pontua a condição Santa Catarina. Embora nos últimos 3 anos o número de casos em território catarinense tenha se estabilizado em 30 para cada 1.000 habitantes, o estado é o 3º do país no ranking da doença. Balneário Camboriú, Florianópolis e Biguaçu concentram a maior quantidade de soropositivos. Gente que hoje convive com os problemas enfrentados pelos portadores do vírus décadas atrás. Mesmo passados quase 30 anos da descoberta do vírus, a falta de informação e o preconceito continuam sendo os maiores inimigos de quem convive com a doença. Perdi minha família toda, perdi filhos, perdi netos, perdi tudo assim, me discriminaram tudo por causa da doença há 17 anos atrás. A maior discriminação que estou tendo agora é com a própria prefeitura da habitação, entendeu? É sobre uma casinha para mim, entendeu? Que eles deram para todo mundo lá no Morro do Mocotó e para mim, assistente social, ela sendo uma pessoa que tem estudo, que é uma pessoa que tinha que compreender isso aí, que eu não tenho condições de fazer uma casa para mim, não tem. E eles não deram para mim, deram para todo mundo e não deram para mim. Qual foi a alegação? A alegação é eu era doente. Ela achou que eu ia morrer. Hoje, 8 em cada 10 mulheres contraem o vírus com parceiros fixos. Os casos têm maior incidência entre jovens de 20 a 29 anos. Este rapaz, que prefere não mostrar o rosto e que aqui vamos chamar de Rony, não foge às estatísticas. Contraiu o vírus aos 24 anos e há 15 convive não só com HIV, mas também com as chamadas doenças oportunistas. Para ter uma base, eu precisava de remédio, eu estou tomando remédio durante 1 ano para tuberculose ocular, né? E o posto de saúde errou na minha medicação e eu fiquei 2 dias sem tomar medicação durante o carnaval, que eu não poderia acontecer isso, né? E como é uma tuberculose ocular, ela pode ter recaída. E foi o que aconteceu, né? Então é nesse sentido, sabe, que eu acho que falta ainda muita coisa na saúde. Hoje em dia, acredito que em Florianópolis tem médicos muito bem capacitados, muito bons, mas eles não trabalham sozinhos, né? Eles dependem do posto de saúde, do enfermeiro que vai te dar o teu remédio. O médico não vai te dar o remédio, ele vai te encaminhar para o enfermeiro. E o enfermeiro é que tem que ter essa responsabilidade maior de abraçar essa pessoa com um pouquinho mais de carinho e mais responsabilidade. O depoimento de Rony reforça a necessidade de aumentar o rigor no acompanhamento, tratamento e orientação aos portadores do vírus no estado. E levanta a série de hipóteses que buscam respostas para uma única pergunta: por que Santa Catarina é o 3º estado no ranking de casos de AIDS? Olá, o Parlamento Catarinense quer uma resposta também para essa pergunta: por que Santa Catarina está em 3º lugar no ranking nacional em casos de AIDS? E nós aqui do Parlamento Debate trazemos também durante essa semana o tema para discussão. A gente vai falar também sobre o apoio que o próprio Parlamento Catarinense está dando à realização do 2º Simpósio Nacional sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que é a AIDS. Diferenciarmos o HIV da doença AIDS e falarmos sobre preconceitos e outras questões importantes a respeito desse tema. A gente recebe no estúdio do Parlamento Debate o deputado Dado Gerem, do PSDB, ele que foi inclusive já secretário estadual da Saúde. Muito obrigado pela presença. Também conosco o deputado Jorge Teixeira, do PSD, ele que é médico e membro da Comissão de Saúde do Parlamento Catarinense. Ainda conosco o professor Dr. Luiz Alberto Ferreira, ele é coordenador científico desse 2º Simpósio Nacional sobre a AIDS. Obrigada também. E ainda conosco a Helena Lima Pires, ela é coordenadora do GAP e vai nos dar importantes informações, esse que é o Grupo de Apoio à Prevenção de AIDS. Muito
Muito obrigada a todos pela presença. Deputado Dado Xerém, Santa Catarina aparece em uma variação entre terceiro e quarto lugar no ranking de AIDS do país. Como é que o senhor vê esta questão? O senhor que foi, inclusive, secretário de Estado da Saúde. Na verdade, o Estado também está muito melhor na estrutura até mesmo de notificação da própria doença e casos de contaminação. Na verdade, o Estado de Santa Catarina faz um trabalho muito bom em cima disso, né? Essa que é a verdade. Se hoje os casos são notificados é porque realmente a gente trabalha em cima disso. Quando eu digo a gente é que eu não perdi o hábito, né? Mas a verdade é que os municípios fazem o trabalho nas suas cidades, notificando, enfim, fazendo todos os tratamentos, todos os programas possíveis para fazer o diagnóstico precoce e até na questão da informação. A questão da saúde preocupa? Preocupa. Agora, me preocupa muito mais a questão cultural e a cidadania de cada cidadão. Exercer cidadania, né? Isso me preocupa. Porque se você faz as informações, se você informa, se você previne, se você tem programas educativos, se você tem programas dos postos de saúde, por que isso ainda acontece? Eu acho que essa é a grande pergunta que tem que ser feita. O que é? É cultural? É preconceito? É medo? É displicência? Isso tudo é que tem que ser perguntado. Deputado Jorge Teixeira, obrigada mais uma vez pela participação. Como é que o senhor vê essa questão? Esse ranking que assusta num primeiro momento, ver o nosso estado na terceira colocação. O estado de Santa Catarina, há mais de 20 anos atrás, já sabia que tinha maior oportunidade de ter o contato com o vírus, de pessoas infectadas devido ao nosso porto, como também Santos na época. Era um tabu dentro do meio médico que dizia que Santos e Itajaí eram as cidades no Brasil que mais tinham chance de ter pessoas infectadas. Há também mais de 15 anos, a Secretaria de Estado da Saúde, e aí eu vou reforçar o que o deputado Dado falou, ela orientou a cada município sede regional. Ela colocou dentro do município uma unidade de levantamento e prevenção da doença, do HIV positivo, com aconselhamento e tudo. Então, Santa Catarina, no meu entender, é um dos estados que mais tem feito uma boa epidemiologia, o estudo epidemiológico da doença. E a doença é uma doença comportamental, porque apesar de tudo ainda existe contatos. Nós fizemos um programa lá em Rio do Sul que nós vamos nas indústrias, no comércio, na indústria, enfim, onde a pessoa trabalha. E fizemos aleatoriamente exame de todos os funcionários, exames HIV. E em 5 anos nós pegamos 15 pessoas infectadas que não sabiam que tinham, e pessoas na idade produtiva, que tiveram, de repente, uma relação extraconjugal, enfim, não são usuários de droga, mas uma relação extraconjugal, de alguma maneira, eles tiveram contato com o vírus, e nós tivemos esses 15 casos em pessoas que não sabiam nem que existia a doença. Então, a gente em Santa Catarina faz a busca, faz a informação, divulga os dados, mas infelizmente o comportamento nosso ainda não está na prevenção dos cidadãos mesmo. Professor Luiz Alberto, obrigada também pela participação. E o segundo simpósio nacional quer exatamente isso, né? Comprometer as entidades públicas, privadas, a própria área científica, né? Ter um comprometimento com essa temática, com a importância da gente reverter essa situação. Exatamente. Eu tenho a impressão que estamos todos comprometidos, né? Essa iniciativa do Parlamento é um exemplo disso, né? De realizar um evento tão importante para discutirmos uma questão tão importante. É o exemplo de que nós estamos comprometidos com o combate à infecção, ou pelo menos na tentativa de controlar a infecção. E isso é que tem que ser feito. Eu acho que esse que é o importante, que nós vamos ter uma situação muito rara nesse país, de reunirmos a esfera federal, estadual e municipal para poder discutirmos, afinal, o que está acontecendo, o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos... Sempre fizemos muita coisa e o que precisamos melhorar ainda mais. Essa é a grande discussão. 20 anos depois da primeira grande discussão no país, foi nesta casa,
promovida por este parlamento, e agora, 20 anos depois, vamos fazer de novo uma grande discussão. E nesses 20 anos, o que mudou? Tudo. Tudo. Mudou a perspectiva que tínhamos de uma vacina, mudou o diagnóstico laboratorial, mudaram os métodos e as técnicas de acompanhamento, de avaliação, de tratamento, mudou tudo. E o mais importante para mim, da grande mudança, que é a participação da sociedade organizada numa doença. E está aqui hoje, o que não aconteceu há 20 anos atrás, o GAPA estar presente discutindo. Esta é a grande diferença. Dona Helena, muito obrigada também pela participação. O GAPA sentiu essas mudanças? Melhoramos realmente? O que falta? Ainda falta muito. Infelizmente, 30 anos de epidemia, eu sei que o estado de Santa Catarina tem mais de 300 e poucos municípios, e nós temos 33 municípios que recebem apoio financeiro e aonde são implementados os programas municipais de AIDS. Então, a gente ainda sente, ainda tem gente procurando a capital para poder ser atendida. Ainda se sofre discriminação. E no estado onde a gente promove qualidade, nós temos um AIDS diferente do resto do país. Foi uma AIDS que iniciou sim com a comunidade gay, como no mundo inteiro, mas ela veio, nós viemos para uma AIDS em cima do dependente químico. E hoje a gente não pode associar uma AIDS sozinha, tenho AIDS. Hoje eu estou com as co-infecções. Então aumentou o trabalho e a direção onde a gente tem que trabalhar. Eu lastimo de dizer que ainda falta muito. Ainda falta a gente implementar, se não pode ser mais só. Eu parabenizo essa atitude do pessoal da universidade, do Lula. Eu parabenizo o parlamento por esse ato, porque estão chamando a atenção para uma doença grave que está afetando uma série de pessoas, de famílias da nossa sociedade, de muito adolescente, e que venha chamar, que não fique só pontuado nessa propaganda que até então vinha, senhor deputado. Era que isso era só no carnaval, 1º de dezembro, que se chamava atenção, ou algum momento. E hoje a gente está assim, parabenizando mesmo o parlamento catarinense por esse ato. Está chamando a trazer o Lula, convite de vir um cientista internacional, como o Culantaye, né, para estar aqui presente, para a gente estar discutindo o que é que houve de bom. E hoje a gente saber, eu tenho AIDS, mas eu adquiro AIDS hoje, eu fico com a doença de idoso logo, logo. Eu estou por dentro, independente de estar tomando antirretrovirais. O Lula, quando falou que mudou-se, o advento da medicação trouxe muito benefício para as pessoas, mas também acarretou muitos problemas para as pessoas. Dona Helena, falar de algo interessante, que são os grupos de risco. Até então eram apenas os homossexuais, que eram tidos como um grupo de risco, e hoje se vê muito mais amplo, né? Se fala aí as mulheres estão contraindo a doença tanto quanto os homens, os idosos. E ela falou numa questão importante, relacionando também, como o deputado Jorge Teixeira já havia dito, com relação às drogas. Eu gostaria que os senhores falassem um pouco sobre isso, os grupos de risco. Na verdade, Maria Helena, eu tenho dados epidemiológicos sobre a incidência, e 60% são heterossexuais, 30% são usuários de droga e 9% a 10% são homossexuais. Então você veja que no início a doença preconceituosamente era taxada em cima do homossexual, e hoje é uma reversão muito forte em relação a isso. Se você vê aqui, o primeiro caso em 84 foi homossexual, né? Em 89, 14 homossexuais, 12 heterossexuais, já começou a haver uma aproximação das linhas, né, da estatística, e em 90, a partir de 90, então, os casos heterossexuais superaram os casos homossexuais, e nesse meio, nessas duas linhas, vamos assim dizer, também ocorrendo a questão do usuário de droga. E uma coisa que me chama a atenção, nos números que nós temos aqui também, é o número de óbitos, né? Por quê? Por que no ano de 2003, 2004, 2005, 2006, nós tivemos uma redução do número de óbitos, e 2010, 2011 aumentou esse número de óbitos? Não tem explicação para isso, no sentido porque as pessoas têm a informação, as pessoas recebem a informação. Hoje em dia as pessoas estão bem informadas a respeito disso. Então, é a grande pergunta que nós temos que fazer. E hoje a própria medicação que é oferecida aos doentes, o tratamento, ela
prolonga a vida dessas pessoas e dá até uma certa qualidade a essa vida. Dona Helena, eu gostaria que a senhora e o professor Luiz Alberto falassem sobre isso também. Claro. Apenas para encerrar a minha participação nesse momento, eu aqui também sou obrigado a fazer isso, até por questão de justiça. Quero fazer um agradecimento ao deputado Vonei, que nos proporcionou isso tudo. Na verdade, ele está sendo o grande condutor desse processo todo, né? Infelizmente, ele está retido em Brasília. Ele lamentou a sua ausência hoje aqui, mas logo vai ter um grande encontro aqui, um grande evento. E a gente vai continuar com a temática. Comandado pelo deputado Vonei. Ele é o coordenador, na verdade, desse segundo simpósio nacional que vai tratar da questão AIDS, e o professor que está aqui no nosso Parlamento Debate é o coordenador científico, né, deste evento. Eu gostaria que vocês falassem mais um pouco. O deputado Jorge Teixeira chegou a falar a questão dos nossos portos, que pode ter uma relação, de certa forma, com esse grande número de casos da doença, mas as drogas, professor, estão assim num patamar bastante alto. Mas na questão da infecção pelo HIV não são só as drogas mesmo, né? A questão sexual é predominante, né? Nós temos hoje uma condição no país de um grupo hoje mais atingido e que vem aumentando a incidência e prevalência, são de homens que fazem sexo com homens adolescentes. Essa população estava na escola, deve ter ouvido, participado de palestras, de programas de prevenção, e aí não se previne, né? É o que o deputado Dado coloca muito bem. Acha que consigo não vai acontecer. Mas onde está, né? E, nós precisamos rever essas questões e precisamos repensar a nossa prática. Se a gente não fizer isso, nós vamos continuar achando que esses dados são normais. Parece, professor, que quando a gente não enxerga o bicho nós não temos medo, né? Mas a sensação é verdade. que tem Parece essa. que está sempre tudo não algo... vai acontecer comigo. É essa a sensação. Então, como o professor falou, não se previne, não se conversa sobre isso, não se previne. E aí é onde que vem a questão do início precoce da bebida alcoólica. Você veja bem, como é que um adolescente de 14, 15 anos, que está naquele momento sob efeito do álcool, que vai iniciar uma atividade sexual, uma relação sexual. É difícil uma criança naquele momento, onde está rolando aquela atividade naquele momento, ele se prevenir, ele usar algo que possa não prejudicar um parceiro. Porque além de estar naquele momento sexual ativo, está sob efeito do álcool, sob efeito de droga, né? E não que coloca, é uma droga. E não coloca todas as drogas. Preservativos, né? Hoje a maneira de seduzir, hoje o lado sexual está uma coisa muito forte e existem dois momentos de muita sedução. Uma sedução é essa que vocês lindos, maravilhosos, que a gente faz através da beleza, do vestir, né? Do ser trajado, da maneira de conversar. E outra através do recurso financeiro, que é outro fator atraente, que é o dinheiro. Então hoje está se comprando e se vendendo sexo muito fácil. E isso também é um fator que a gente vê predominante no GAPA, da irresponsabilidade de ter uma relação sexual sem usar, sem estar com proteção. Essa é uma maneira de estar chamando a atenção. Porque a camisinha está aí disponível. Mas se eu disser que Santa Catarina tem local que sobra camisinha, será que não está na hora da gente começar a conversar mais, falar mais, disponibilizar mais, erotizar até essa fase enquanto adolescente? E aquilo que o Dado falou, o início da sexualidade do nosso adolescente está muito cedo. E eu, em cima da sedução, eu esqueço realmente de me proteger. Da prevenção. E outra, uma banalização, até chamar a atenção para vocês, em cima da medicação. Banalizar. Tem remédio, tem uma prática até que se usa, agora eu tomo a baga e eu não pego nada. E aí eu fico nessa vulnerabilidade. É na hora da gente estar chamando a atenção da nossa criançada que existe gente doente. Não estava no início de ver aquelas pessoas doentes, adoecer e morrer muito. Quando você falou em morte, dizer para o senhor, infelizmente, o remédio está aí disponível, vários municípios disponibilizam esse tratamento para as pessoas gratuitamente, mas a adesão à medicação faltou propaganda. Eu tenho que aderir, eu tenho que estar tomando, tenho que estar com ela disponível. Dentro do que o deputado Jorge Teixeira falou, eu fui secretário de saúde de Balneário Camboriú e conheço a realidade de perto. Nós tivemos um crescente de notificações em heterossexuais, predominantemente feminino. E fomos atrás, fomos fazer a história
daquela notificação, no caso, daquela infecção, né? E, para nossa surpresa, um índice muito alto de funcionários da construção civil. Balneário Camboriú é muito latente, isso é muito forte, né? E, para nossa surpresa, nós fomos a campo, obra por obra, nossa equipe foi a campo, eu fui em algumas, até que eu queria saber o que estava acontecendo, né? E, realmente, a desinformação, por incrível que pareça, apesar de todas as campanhas, o preconceito, até muitas vezes religioso, né, de ter que usar um preservativo. E, fora isso, a questão do álcool e da droga, né, que naquele momento, isso nos chocou naquele primeiro momento, e depois então a gente partiu para uma campanha. Por quê? Porque, na verdade, você estava, como assim dizer, aquela pessoa, ele estava, na verdade, trazendo a AIDS para dentro de casa, para a sua esposa, né, e na questão da terceira idade, a questão é cultural, né? Não tem o hábito. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retoma aqui o nosso Parlamento Debate, tanto pela TVAL como pela rádio AL Online, veículos de comunicação do Parlamento Catarinense, a respeito desta questão da AIDS. Por que Santa Catarina é o terceiro estado no ranking da AIDS, o ranking nacional da AIDS? A gente volta num instante. Nos dias 12 e 13 de maio, em Florianópolis, o segundo simpósio nacional sobre AIDS. E o Parlamento Catarinense está apoiando a realização deste evento e traz a questão AIDS, a questão da doença e do vírus ao debate também aqui na programação das emissoras, os veículos de comunicação da Assembleia Legislativa, que são a TVAL e a Rádio AL Online. Por isso nós estamos no Parlamento Debate com os deputados Dado Xerém, do PSDB, também Jorge Teixeira, do PSD, e ainda com o professor Dr. Luiz Alberto Ferreira, coordenador científico desse segundo simpósio, e ainda com a Helena Pires, que é coordenadora do GAPA. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Eu gostaria, professor, que a gente falasse um pouco mais agora, nesse segundo momento, a respeito do simpósio. Mas 20 anos depois, né? O que acontece agora, o que está previsto nessa programação? Quer dizer, nós temos eventos no Parlamento e junto também à Universidade Federal do nosso estado. Exato. 20 anos depois da vinda do professor Luco Montagnier, a ideia é que nós possamos discutir exatamente isso que nós estamos debatendo aqui, né? São muitas interrogações, muitas atividades realizadas. A situação da infecção pode-se dizer estável, mas quando a gente diz estável não quer dizer que estável seja uma coisa boa, pelo contrário, vem se mantendo, vem surgindo outras populações infectadas, enfim, nós precisamos rever conceitos, rever práticas, pensarmos no papel dos governos, pensarmos no papel da sociedade organizada. É isso que a gente pretende com esse evento. Serão painéis, além da presença consagrada, né, do professor, que mais se aguarda? Mesas redondas. Está previsto mesas redondas para discutirmos exatamente qual é o papel de cada um nesse processo, o que cada um pode melhorar nesse processo, mesas específicas com a sociedade civil organizada, com a organização social, para discutirmos como pode ser feito, como os trabalhos devem ser feitos juntos, para que não haja duplicação de esforços nem de recursos. Enfim, como é que nós, como sociedade, podemos continuar caminhando na tentativa de prevenir. O objetivo é sempre esse, prevenir. A prevenção. Agora, no primeiro bloco, a Helena Pires falava a respeito que camisinha muitas vezes até sobra. Quer dizer, o enfoque de tudo que tem sido feito até agora em termos de prevenção está errado? Eu creio que tem que ter continuidade. Para mim, tem que haver continuidade nas campanhas. Eu acho que a gente, enquanto saúde, eu sou conselheira estadual de saúde, eu acho que a gente tem que brigar, que tem população que está desfocada disso. O Estado tem a obrigação de cuidar do nosso... Qual é a política de AIDS dentro dos nossos presídios? Nós aqui temos uma população, assim, além de criança, além do atendimento do adolescente, além do atendimento da população em geral, nós temos o idoso, mas hoje temos uma população indígena, também atingida aqui em Santa Catarina, atingida pelo vírus HIV. É comportamento? É o quê? É o índio que está... urbano, que a gente vem a aflorar isso. E esse trabalho tem que ser estendido. A gente tem que começar a discutir em todos os municípios. E trabalhar a prevenção, acho que é importante, sim. Trazer a camisinha na mão, não ter vergonha. Não ter vergonha de mostrar.
A gente ainda tem muito tabu em cima do uso da camisinha, do preservativo. E a gente deve fazer isso como uma prática normal, a gente discutir. Porque lá no GAPA, a sociedade civil organizada sente muito próximo quando alguém vem e se diz atingido. E quando a gente começa a olhar aquele cuidado, diz que na época deles viu atrás, investigação, faz-se muito pouco. É muito pouco investigação. Tem muita gente portadora do vírus notificada que não sabe de onde. Nós temos crianças aí que pegaram o vírus HIV em Balneário Camboriú, aqui em Florianópolis, há 15 anos atrás, pai e mãe negativos, ação judicial ainda não se resolveu. Não se sabe como essa criança se infectou. Se foi no leite de algum... e nem indenização para essas crianças. Então a gente tem uma série de questões que ainda tem que ser abordada. E eu acho que a sociedade tem que discutir, o parlamento principalmente. E aí a saúde do nosso detento. E as pessoas que são portadoras do vírus HIV, que já iniciaram tratamento caro, que é custo governamental, eu já acho que está na hora de se discutir. E falar para o idoso, não é só ensinar o idoso que ele tem que viver sexualmente, ter uma sexualidade ativa até 100 anos, 20 anos, sei lá quanto, mas eu acho que deve ensinar a população que não aprendeu a usar camisinha, que não se discute sexualidade do idoso, né? Eu acho que enquanto jovem a gente está pregando todo dia, em casa conversar. Você quer ver alguém lá no GAPA, está escrevendo um livro sobre as mães que receberam o resultado positivo e foram um número muito grande aqui dentro de Florianópolis. Na gravidez, se descobriu que foi traída, se descobriu que uma doença grave, que tem tratamento, mas não tem cura e que tem que tratar o bebê. As mulheres também precisam mudar esse comportamento, precisa né? Questionar até com quem, né? Não se sentir tão... E as mulheres também estão traindo. Então a gente também tem essa fala. Antigamente era só homens, e aí? Né? Hoje em dia a gente está sabendo que tem mulheres também, o comportamento da mulher mudou. E a gente tem que aprender a conversar. Quando você falou em tabus religiosos, eu acho que existe tabus religiosos. Mas ainda acho, porque eu estou me envolvida com o movimento social, aprendi realmente a modificar a minha maneira, brigona mesmo. Mas eu acho que a gente, quando o Dado falou que nossos boletins, eu questiono. Eu sou uma questionadora, aí porque nós temos um boletim de alta qualidade, por isso nós estamos em terceiro, não. Nós estamos numa briga, está faltando muita coisa nisso aí, tá? Nós não precisávamos estar com esse boletim tão grande se eu tivesse propaganda diária. Eu tivesse alguém falando de preservativo, não só no dia 1º de dezembro. A gente está na rua para entregar alguma coisa. Hoje a gente tem dificuldade até de ligar para uma secretaria e pedir os dados epidemiológicos, que eles não estão olhando no blog. Você vai olhar um blog do ano passado, retrasado? Helena, se você me permite, e aí eu vou falar também como professor, né? Eu não posso fugir da minha atividade. Nós precisamos rever os processos de educação. Né? De educação. Que é um drama sempre na questão da educação, todos nós professores temos sempre esse dilema, e passa mais ou menos por uma pergunta: o que o outro entende quando eu falo? Se nós não fizermos essa avaliação, se nós não começarmos a pensar em todas as populações que devam ser atingidas com programas de educação para a prevenção, seja com distribuição de preservativo ou qualquer outra ação, nós vamos continuar com esses números, certamente. Não vejo como ser diferente. O ser humano é muito resistente a mudanças. Você imagina que hoje nós temos 30% de hipertensos diagnosticados no Brasil, no mundo. E quantos que resistem a tomar um medicamento? Imagina, para tomar um medicamento para prevenção da hipertensão que salva a vida, que é dado gratuito, que não tem preconceito nenhum, a pessoa resiste. Imagina para usar camisinha, para ir lá fazer um exame HIV. É isso que o professor está dizendo, de que maneira nós vamos atingir a pessoa para que ela venha espontaneamente e se cuide. Essa é a indagação. A comunicação que o professor se referiu, né? Como é que a gente está se comunicando com as pessoas? Será que essa mensagem realmente está chegando? E eu até coloquei, será que nós estamos fazendo um enfoque correto nas campanhas de prevenção? Vamos pegar um exemplo agora bem recente ali do mosquito da dengue. Um mosquito tão simpático, a gente fica até com pena de matá-lo. Quer dizer, será que a comunicação dessa campanha realmente funcionou? Quer ver uma coisa, Marilena? Tão simpático, eu participei de algumas campanhas de prevenção em todos os sentidos, né? Então, assim, do HIV, da dengue, hepatite, e todas elas nunca faltou informação e recursos para isso, e vontade de se fazer isso.
Você veja bem o que nós estamos falando, o que o professor colocou aqui, prevenção, educação sob forma de prevenção. Mas se não tiver a responsabilidade da cidadania, pode fazer o que for. Se aquela pessoa é irresponsável, inconsequente, com certeza ele não está nem aí para nada. Então é muito fácil assim, o Estado é responsável. Não, o Estado é responsável junto com o cidadão. Porque se ele sabe que ele é portador, ou se ele sabe que ele pratica atividade sexual sem preservativo com pessoas estranhas, com certeza ele está num grupo de risco muito forte. Já está sendo irresponsável. Ele já está sendo irresponsável. Então, esse é o primeiro ponto. É o mesmo caso da dengue, de jogar na mão dos municípios, do Estado, a responsabilidade por uma epidemia, pelo estudo de dengue. Você veja bem quantas e quantas campanhas são feitas, dizendo todos os cuidados necessários. Manda um fiscal percorrer as casas, manda o fiscal percorrer o comércio para ver quantos casos, eu sempre digo isso, de maternidade de mosquito da dengue nós vamos encontrar. Do mosquito da dengue. Então tem que ter também a responsabilidade daquele cidadão. Tem um surto de dengue no Rio de Janeiro. Tenta entrar numa favela daquela para fazer um arrastão. Nem consegue. Entra, professor. É isso mesmo. É isso então, aí. acima de tudo, tem que ter a minha responsabilidade de não prejudicar o próximo. Acima de tudo. Porque se eu tenho um comportamento que me enquadro num grupo, que eu posso ser um portador, eu tenho que primeiro, peraí, o que eu quero? Eu não posso estar tendo essa atividade desse jeito que eu estou fazendo, que daqui a pouco eu corro risco, não apenas do HIV, e as demais. Sífilis, DST, enfim, e tantas outras. HPV, então, tantas outras que nós temos pela frente. Então nós temos que ter, acima de tudo, a questão da cidadania, a questão cultural. É isso aí. A questão, peraí, eu não posso, enfim. Então, eu acho que, você veja, eu conheço a equipe da Vigilância Epidemiológica do Estado. Eu conheço aquela equipe ali, uma equipe comprometida acima de tudo. E os municípios que eu tive acesso, com quem eu conversei, com quem nós trabalhamos, a gente vê assim, a preocupação dessas pessoas. Há muitas vezes, professor, me desculpe se eu vou falar que é uma bobagem, mas o sentimento de frustração. É frustrante. De fazer, e como o senhor disse, aumentando, mas como está aumentando? Mas tem que mudar, né? Isso aí que a gente pergunta aqui também. Mas é onde nós estamos querendo chegar também na questão da responsabilidade. Essa é a reflexão que nós temos. Responsabilidade da academia. Da academia também. Nós temos ídolos que namoram uma pessoa com 2, 3 meses que a pessoa está grávida. O que é isso? Quer uma mensagem mais subliminar, maior que essa, que não usa preservativo? Casos assim de ídolos, não vou citar de quê, mas que estão namorando, pessoas famosas que se namoram e em 2 meses aparece alguém grávida. Mas peraí. Isso é uma mensagem subliminar de falta de prevenção. É isso aí. Mas aquilo ali parece uma coisa normal. Enfim, a banalização do sexo. Então, eu acho que é cultural mesmo, a gente está refletindo sobre isso. Refletindo até conceito de família. O conceito de família mudou. Hoje eu tenho que estar refletindo, eu aprender a conversar. Eu acho que até a minha presença aqui, por ter 72 anos, tá? Uma menina? Uma menina. Eu estar falando, é muito raro você ver uma mãe, uma avó, alguém que vem aqui na frente de toda uma sociedade catarinense pedir, gente. Converse, alerte, respeito. Na era da AIDS, o conviver e viver com AIDS, como a gente tem, a gente faz um apelo, a gente deve estar começando a refletir, vou iniciar uma vida sexual e não esquecer. A minha vida sexual eu vou levar para o resto da minha vida. Então, se eu tive contato com algum vírus, algum bacilo, algum germe, algum micro-organismo, eu vou estar levando, sim, com outro comportamento que eu tiver. E hoje as relações são assim. Hoje eu fico. E se eu fiquei no bailão, eu não tenho tempo nem de ir na farmácia me comprar uma camisinha. Eu estou ficando e estou transando. E na minha era não era essa. Eu dizer para você que eu casei virgem, tá? Só tive um parceiro só e alguém já gozou da minha cara. E aí, dona Helena? A senhora nunca experimentou outro, não pode nem fazer avaliação. Dizendo assim para mim, eu dizer para vocês que vim aqui na frente da TV e pedir para alertar, porque eu já vi gente nascer com AIDS, viver com AIDS e morrer com AIDS. E nesse ano, doutor, o senhor falou de morte, eu ajudei a enterrar 11 adolescentes. E para mim foi muito doído. Estava eu, o coveiro e o menino da funerária. E foi muito triste saber
ex-adolescentes iniciando os primeiros casos de AIDS de Santa Catarina. E eu pergunto para vocês, como é que está no Estado essa política de distribuição do próprio remédio para combater a doença? Para minimizar, pelo menos, os sintomas. A medicação está aí, graças a Deus, disponível pelo Ministério da Saúde. É à vontade. É à vontade, não. Conforme a necessidade do doente, né, está disponível em algum setor. Aqui em Florianópolis tem distribuidor. Tem um setor que distribui no Estreito, aqui no centro, em São José tem... E chega aos municípios também, chega ao interior. No Alto Vale do Itajaí, todos os municípios Quem faz esse controle é o Estado, que vai disponibilizar para os regionais, e as regionais vão disponibilizar, conforme o boletim que o nosso amigo Dado aí falou, né, que é muito eficiente, em número de pessoas doentes que recebem essa quantidade. Mas eu, enquanto cidadã, também tenho direito. Eu moro lá em Rio do Sul, sou portadora, elas são muito conhecidas, e eu tenho que me tratar em Florianópolis. Então, eu também tenho essa de ter o direito de ser tratada aqui. Né? E agora tem essa complicação também que eu chamei a atenção de vocês. Eu tenho AIDS, mas eu tenho outras doenças. Eu tenho AIDS e tenho câncer, eu tenho AIDS e tenho hepatite B, eu tenho AIDS e tenho toxoplasmose, eu tenho AIDS e estou com várias deficiências. Mais um agravo em cima da doença. Está na hora da gente repensar. E o que preocupa hoje também, em cima até do que foi falado aqui, quando o Jorge falou no início, de Florianópolis, Itajaí, Balneário Camboriú, que eram cidades, assim, vamos em tese, portuárias, ou cidades que tinham uma vida noturna intensa, uma atividade noturna intensa, hoje a doença ela está se feminizando, está se interiorizando e com pauperismo, né? Pobreza, né? Então isso me preocupa porque as pessoas têm que ter acesso a essa boa informação e, acima de tudo, essa educação que a gente quer, né? Políticas sociais, de inclusão social. Né? Gostaria de perguntar para o parlamento, que me pediram para mim. Eu vim com a demanda de perguntar. E agora, quem é que vai me responder? Seria os deputados? Seria o governador? Para quem que daria essa resposta para os dentes? E sabia assim, nós somos um estado também que trabalhamos com o pessoal do Uruguai, Paraguai, que vem em busca de medicação aqui, na fronteira, que é a AIDS que estamos fazendo. O que tem sido feito quando eu chamei a atenção de vocês e algumas pessoas indígenas? Que tipo de abordagem será? A doença indígena, a saúde do indígena é a FUNASA. A responsabilidade é da FUNASA. Não existe tratados entre países sobre políticas de fronteiras, de saúde de fronteiras. Né? Existem algumas intenções nesse sentido. Não existe o Mercosul. Mas não está uma atividade regulamentada. Né? O que eu, como cidadão, ou como ser humano que seja, não pode negar atendimento para ninguém. Não pode negar atendimento para ninguém. Não importa se ele vive na fronteira, se é de outro país, enfim. Se ele veio procurar socorro, tem que ser atendido. Indiferente de ele só vem pegar o remédio aqui e leva para lá. Não é isso. Acho que ele é um cidadão. Se não existe um programa lá eficiente, nós não podemos negar socorro só de ser responsabilizado pela morte de alguém. Eu jamais faria isso. Eu, quando era secretário de saúde de Balneário Camboriú, nós tínhamos muitos argentinos, muitos turistas estrangeiros, eu atendia todos indistintamente. Não importa de onde é que viesse, era atendido, estava no ponto de socorro, estava no posto de saúde, é porque precisava de atendimento. Era atendido e muitos deles não têm plano de saúde. Mesmo que tivessem em Balneário Camboriú, mas muitos deles passaram anos fazendo economias para passar uma semana, quem sabe 10 dias, realizar um sonho de poder fazer uma viagem de turismo. Chegava lá, uma criança ficava com temperatura, ficava com febre, que seja uma amidalite que seja. Mas existe coisa mais desesperadora que ver um pai ver um filho com 39, 40 de temperatura e não tem quem se socorrer. Então a gente, por questões humanas inclusive, falando de política de AIDS com a fronteira, acho que o nosso parlamento tem que se preocupar com isso também. Com certeza, e a prova está que o deputado Volney está trazendo aí uma figura de nome internacional, um dos grandes percussores aí do estudo da doença, está trazendo para debater aqui. Eu acho que essa é uma questão de políticas que tem que se fazer, políticas públicas. Mas isso depende do Congresso, não depende da Assembleia de Santa Catarina. Para discutir Mercosul, tem que ser o Congresso, tem que regulamentar como é que serão essas políticas de saúde. Já está sendo discutido aí. O Parlamento catarinense deveria estar presente. Com certeza. Nós temos uma divisa, né? Nós somos estados fronteiriços. Em relação eu acho que a gente tem, como sociedade civil, a gente só está cobrando.
É a sociedade Que bom que cobrando. cobre. Que bom que cobra. E que bom que cobra. Eu venho né? cobrar outras E nós práticas, não temos, se, que Santa Catarina não fique só no 1º de dezembro, no Carnaval, que traga seminários assim, com certeza. de uma importância e relevância para chamar a atenção, não só do Brasil, mas do mundo todo. Professor, nós temos um site, né, para inscrições, informações. As inscrições, como é que estão sendo feitas? O site é www.eventoaides.ufsc.br. Está no nosso vídeo. Esse site está disponível para quem quiser fazer a inscrição. As inscrições são gratuitas. Isso tudo se deve a todo o esforço do Parlamento, do Governo do Estado e da Universidade, para realmente nós levarmos à sociedade toda a discussão e trazermos a sociedade para a discussão. Esse é o objetivo. E por essa iniciativa da Comissão de Saúde do Parlamento de Santa Catarina, como disse aqui o deputado Dado Xerém, comissão essa que é presidida pelo deputado Volney Morastone, ele que é do PT, Partido dos Trabalhadores, mas que tem a colaboração de todos os demais parlamentares, principalmente os que são diretamente envolvidos com a área da saúde. Nós temos 2 aqui na participação desse debate. Esse é, inclusive, um assunto que permanece no Parlamento catarinense, não só agora com a realização desse simpósio nacional, mas através de reportagens especiais, um trabalho todo jornalístico e de cobertura também a realização deste evento, para que haja exatamente esse envolvimento da instituição Parlamento de Santa Catarina, nessa que deve ser uma luta de todas as demais instituições, como foi dito aqui no nosso programa, de todos nós, né? Deve ser, na verdade, uma conscientização, um trabalho de todos nós, para que a gente tire aí o nosso estado desse ranking, de preferência o ranking no Brasil, né? Não seja assim tão preocupante como vem sendo registrado. Muito obrigada, deputado Dado Xerém, deputado Jorge Teixeira, também ao professor Luiz Alberto e a nossa Helena Pires. Muito obrigada e a gente com certeza volta a conversar aqui ainda nesse espaço a respeito da AIDS. Vamos fazer também, através dos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa, o nosso papel de informar a sociedade e buscarmos sim esta prevenção tão necessária. Até o próximo Parlamento Debate.